Vocês sabem que aprender um segundo idioma é muito importante. Mais do que importante, eu diria que é fundamental. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. O nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes é o professor Marcelo Curti, ele é professor de inglês, ele é especialista em Neurolanguage, formado em Linguísticas pela Florida Atlantic University e também atua como professor e mentor no ensino de idiomas há mais de 23 anos. Casado com a Patrícia, pai da Pietra, gosta de leitura, filmes, arte, gosta de ensinar e de desenvolver pessoas. Com todo esse currículo, eu quero agradecer ao professor Marcelo por ter vindo aqui até os estúdios da Rede Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia, Edilson. Muito obrigado pelo convite. O privilégio é meu de estar aqui e compartilhar um pouco desse trajeto, dessa caminhada aqui com o ensino do idioma, né? Marcelo, por que é tão difícil aprender inglês? Então vamos lá, né? Isso é algo que pega bastante, né, para as pessoas. Mas ao longo desse tempo que eu ensino o idioma, ao longo desses 23 anos, eu acredito que 3 grandes motivos, né, geram essa dificuldade em falar inglês. O primeiro deles são expectativas desalinhadas com a realidade, né? O segundo são pessoas que não têm um motivo, um porquê relevante. Não tem um motivo relevante para aprender o idioma. E o terceiro seriam mitos, seriam justificativas que as pessoas acabam criando ou acabam sendo criadas e elas acabam acreditando, né? E por que eu falo sobre expectativas equivocadas, né? Porque as pessoas, elas compraram a ideia de que aprender um idioma ou é muito fácil ou é muito difícil. E isso se deu por causa da comercialização do idioma, principalmente no nosso país, né? Onde você tem várias escolas, vários métodos, cursos, propostas, metodologias, e muitas dessas propostas e metodologias oferecem um milagre, né? Uma solução instantânea, né? E isso tem feito com que as pessoas gerem esse pensamento, essa expectativa, que nada mais é do que uma ilusão, né? Então, aprender o idioma é algo muito fácil? Não é. Mas também não é impossível. Gera, sim, demanda, sim, uma energia e uma disposição para que essa pessoa, uma dedicação para que essa pessoa aprenda o idioma, né? Então, isso é o primeiro motivo, né? As pessoas, elas não têm uma expectativa alinhada com a realidade porque não foi criada essa expectativa na mente delas. Eu conheço muitas pessoas, Marcelo, e você deve conhecer também, a pessoa se empolga, né, ou por um desafio, ou porque alguém falou que devia aprender, isso já na fase adulta, né? Ele entra numa escola, aí ele fica um pouco, depois sai, fica um tempo, aí volta lá no começo de novo, Exato. Aí sai outra vez, aí volta lá no começo. Quer dizer, fica um vai e volta, entrando no começo sempre, e não há um progresso no aprendizado do idioma, Marcelo. Exato, isso é uma das eu até falei sobre isso na semana passada no meu perfil, que esse hábito que nós temos de começar e parar faz com que nós construímos, através do que a gente chama da neuroplasticidade, hábitos negativos na nossa mente. Então, da mesma forma que ter disciplina, construir uma disciplina, constância, consistência, vai fazer com que você construa hábitos saudáveis, toda vez que você começa o idioma e você para, toda vez que você começa e você para, e você entra nesse ciclo vicioso de começar e parar, você está baixando o seu limiar de esforço. Você está fazendo com que a sua mente, o seu cérebro, entenda que aquele é o padrão de comportamento que ele deve adotar de agora em diante. Então, a pessoa, ela começa, por exemplo, e para daqui a 6 meses. Porque, como eu disse, né, ela tem expectativa. Se você perguntar para as pessoas, né, Edson, na maioria eles vão falar, quanto tempo que você leva para aprender o idioma? Eu acho que 6 meses. 6 meses é a resposta, né? Mas isso é surreal. 6 meses para você aprender um novo idioma, né? E não é para aprender o idioma, oi, bom dia, tudo bem, como que você está? Não, as pessoas querem ser fluentes, querem partir do zero e serem fluentes em questões de 6 meses. Então, ao fazer isso, a pessoa, quando ela chega no final de 6 meses, ela vê que ela não conseguiu. E ela se frustra, aí ela para. Ao invés dela pensar ali o que ela fez de errado, ou o que poderia ter mudado, o que ela poderia ter feito de diferente, não, ela para. Ela se frustra e ela para. Aí, depois de um tempo, ela volta. E aí ela volta com a mesma expectativa.
porque ela ouviu uma outra promessa, uma outra fórmula, uma outra metodologia miraculosa, e aí ela tenta de novo, aí ela se frustra de novo, e ela tenta de novo, e ela se frustra de novo. E assim vai. E assim vai. E a pessoa, cada vez que ela volta, fica mais difícil. E o cérebro automaticamente entende isso. Pô, você já tentou começar isso antes. Então, a última vez que você tentou começar, das 5, 6 vezes que você tentou, você teve esse mesmo padrão. Então, a gente vai repetir esse mesmo padrão. Daqui a 6 meses a gente vai parar. Marcelo, eu não sei se existe uma forma... Aliás, você não me deixe esquecer depois de pedir os seus contatos, porque o Massa já fez um contato aqui dizendo assim, me passa o contato desse rapaz para eu fazer em inglês. Depois, no final, você passa os seus contatos. Mas, Marcelo, eu imagino o seguinte também. Imagina que você coloque um americano aqui dentro do estúdio, né, ouvindo aqui a nossa conversa, e eu estou conversando com você aqui informalmente, Marcelo, para você ver e tal. Olha, o cara ouve, o que é para você ver? Você entendeu isso? Sim. O cara, até ele chegar nesse nível, que é o que a gente fala, é difícil, né, Marcelo? Mas como é que você faz? Como é que você treina o ouvido? Qual é a disciplina para você realmente aprender um idioma? O ideal, Edson, é a pessoa entender, quando a gente fala de fluência do idioma, em todas as habilidades e competências que devem ser construídas, seja o ouvir, o falar, a escrita, a leitura, elas devem estar alinhadas com o objetivo da pessoa. Então, a pessoa ela precisa, primeiramente, saber qual é o objetivo dela. Porque a fluência é algo muito genérico. A pessoa fala assim, eu quero ser fluente. Às vezes ele pensa que é falar palavra por palavra, e não é isso. Entender tudo, né? Falar tudo. Então, não é isso. E, às vezes, isso não condiz com a realidade daquela pessoa. Então, por exemplo, a primeira coisa, então, é você saber o que você quer para você, o que é relevante para você. Eu preciso falar inglês porque eu tenho que participar de reuniões na minha empresa, eu tenho que participar de entrevistas de trabalho, eu tenho que participar de calls diariamente. Ok, isso é um objetivo. E para isso, nós construímos, então, um plano de ação para que a pessoa desenvolva competências para chegar nesse objetivo. A outra pessoa pode dizer assim, olha, a fluência para mim é fazer um teste de proficiência porque eu quero morar fora e estudar fora. Certo? Então, é um outro objetivo, com outras competências que precisam ser desenvolvidas. O problema é que, hoje em dia, né, relatando aqui um pouco do material da minha pequena, que regressou às aulas faz pouco tempo, ela chegou para mim toda feliz e falou assim, Edson, pai, eu consegui os livros novos e tal. E aí eu fui ver o livro de inglês. Parecia que eu estava abrindo um livro de 15 anos atrás. As coisas não mudam. Então, assim, é o efeito manada, entendeu, Edson? É aquela coisa assim que as pessoas elas têm, eu quero ser fluente, eu quero ser fluente. Ok, não, mas isso é muito amplo, isso é muito grande. A gente precisa estreitar isso, a gente precisa trazer isso para a sua realidade. Para que você precisa do idioma? E uma vez que você entendeu por que você precisa, então você precisa agora trabalhar as competências a serem desenvolvidas. E aí, em cima disso, você tem técnicas e estratégias para acelerar esse aprendizado. E como você está dizendo, a pessoa precisa ter um objetivo, né, Marcelo? Porque não é todo mundo que consegue, às vezes, ter uma aula particular, né? Exato. Que é um pouco mais caro, existe um pouco mais de dedicação. E aí o camarada vai para uma aula em grupo, uma aula de 10 ou 12 alunos, e a escola o professor leva também na batida, vamos dizer assim, do cara que sabe menos. E o cara acaba se frustrando também. Puxa vida, eu fiz alguma coisa aqui essa semana, mas não houve um avanço. Na verdade, o que você está falando, o segredo não está no método que você vai buscar, mas em sim na necessidade que você estabelece para você de aprender o idioma. Exatamente, Edson, perfeito. Eu costumo dizer, né, isso é fazendo um pouco de propaganda contra mim mesmo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, o segredo realmente não está apenas no curso, na metodologia, no professor, no material que você vai abordar. Né? Cada metodologia, cada curso tem o seu mérito. Tem suas pesquisas que foram feitas para chegar naquele método, naquela conclusão. O segredo está em como você estuda, não o que você estuda. E você meramente permitir que as pessoas, cursos, professores e metodologias segurem ali a rédea de como você vai estudar, isso é muito complicado. Então você precisa ser o protagonista do seu aprendizado. E isso parte daquilo que a gente acabou de falar. Ter um objetivo claro em mente, saber o que você precisa fazer, criar um ambiente favorável para você aprender o inglês e então começar a agir, né, que entra dentro da questão da consistência, né, que a gente estava falando há pouco. As pessoas, apesar de tudo isso, muitas vezes a pessoa chega a esse planejamento final, ok, eu entendo o que eu preciso fazer, o que eu quero, quais são os meus objetivos, mas aí elas começam a fazer e daqui 2 ou 3 meses elas não conseguem mais dar continuidade. Mas isso dá, Edson, por aquilo que eu falei no início,
As pessoas, elas não têm um motivo relevante também. Eu começo a falar inglês, por que eu preciso falar inglês? Porque o mundo fala inglês. Porque a empresa onde eu trabalho, para eu ter a oportunidade, eu preciso falar inglês. Mas isso é relevante para mim, isso é relevante para a sociedade, isso é relevante para a empresa, isso é relevante para as pessoas que estão à minha volta. Mas isso é relevante para mim, é um motivo inegociável, porque a energia, a consistência, a disciplina que eu vou precisar recrutar para aprender o idioma, eu tenho que ter um objetivo relevante para fazer isso valer a pena. Senão eu paro. 10 horas mais 12 minutos, estamos conversando aqui com o professor Marcelo Curti, que é professor de inglês. Professor, há mais de 40 anos eu decidi que a minha filha iria aprender inglês, mesmo contra a vontade dela. A gente colocou lá com a professora Dorothy, e a professora Dorothy tinha um método bacana. Ela falava assim, olha, hoje nós vamos à feira. Então eu explicava para ela os nomes dos legumes, dos vegetais, isso é a rua, faixa de pedestre, etc, etc. Outro dia vai ao açougue, outro dia vai não sei aonde. Mas assim, qual é a idade, independentemente do método, como você já explicou muito bem, qual que é a idade para a gente... Se for esperar a pessoa decidir, talvez ela não se decida nunca, né? Mas qual que é a idade para a pessoa aprender? Na fase de alfabetização, por exemplo? Sim, o que eu sempre falo é que a melhor idade, Edson, é entre os 6 anos e os 12 anos. Nessa faixa etária é onde o aluno ele vai ter a melhor absorção e aprendizado, potencial de aprendizagem. É nessa faixa que ele vai ter. Então, se você coloca o seu filho, eu tenho vários alunos que hoje já estão aí com seus 25, 30, 40 anos, e eles falam, nossa, como eu me arrependo, né? Porque meu pai até minha mãe chegaram a me colocar no curso de inglês e eu não dei valor e hoje eu estou penando para falar inglês, né? E eu observo que, por exemplo, as crianças, eu já dei muita aula para crianças também, essa idade dos 6 aos 12 anos é onde eles têm, é onde a neuroplasticidade ela ocorre de uma forma mais eficiente, né? A neuroplasticidade ela ocorre durante toda a nossa vida, mas nos primeiros anos de vida, até os seus 20, 25 anos de idade, é onde ela está no seu potencial máximo. Então, a absorção de conteúdo, de novas habilidades, novas competências, são realmente potencializadas durante essa idade. Então, eu recomendo para todos os pais, coloquem seus filhos. Com 6, 7 anos, já pode colocar, porque a absorção vai ocorrer de uma forma mais natural para eles. E se ela gostar do idioma, né, Marcela, que eu acredito que a pessoa tenha que gostar também, naturalmente ela vai procurar alguns outros objetivos, algumas outras ferramentas que possam ajudá-la no aprendizado do idioma, né? Uma música, uma série de TV, um filme que ela já tenha assistido 3 ou 4 vezes, que ela pode colocar ali na tecla SAP. Quer dizer, mas o cara tem que gostar, né? Ele fala, puxa vida, eu vou tirar o dia hoje, mas tem que ser com prazer, não pode ser, eu vou ter aula de novo. Aí não adianta, né? Sim, perfeito, Edson. Isso é uma coisa que também é muito relevante, né? É o aluno entender o seu perfil de aprendizagem, ter esse autoconhecimento. Poxa, o que funciona para mim, o que não funciona. Um outro mito que foi criado por trás do idioma é essa questão do estudar inglês. É porque a gente traz isso lá do ensino fundamental, ensino médio. Que tem que ser um negócio na marra, né? Você era na Estudar marra. para fazer a prova. Exato. Era tido como matéria escolar, não era ensinado como um idioma. Então a gente tinha que estudar, a gente tinha que fazer exercícios, aí tinha a prova, e depois da prova ia para o próximo conteúdo e assim sucessivamente. Mas o idioma, ele não é assim. Realmente, a gente aprende quando nós relacionamos esse aprendizado com algo afetivo. Então, se eu faço algo que eu gosto, algo que tem a ver com o meu perfil de aprendizagem, isso vai facilitar e muito o aprendizado do idioma, sem dúvida. Então, isso faz parte do planejamento. É eu saber exatamente o que eu quero e ali estipular tarefas, exercícios, atividades no meu dia a dia que condizem com o meu perfil de aprendizagem. E isso vai deixar o processo muito mais leve e muito mais otimizado e eficaz, né? Tem uma série de TV que eu gosto muito, começou em 1994, durou 10 anos. Tem gente que não gosta, que não vai de gosto pessoal. Até outro dia eu citei essa série aqui, o nosso entrevistado, o professor que estava aqui, não fala, não, eu não gosto dessa série e tal. Estou me referindo à série Friends. Porque eu imaginava e tenho certeza que é uma linguagem muito coloquial, muito do dia a dia, sim, coisa que você não aprende na escola, Marcelo. Coisas que você não aprende na escola. Exatamente. E aí, Edson, isso também traz, a gente tem que lembrar que muito disso faz com que nós criemos limitações, restrições ao aprendizado do idioma, né? É aquilo que eu falei para você, é muito importante a gente saber o que a gente quer, porque
Por exemplo, eu quero aprender o inglês coloquial, eu quero aprender, então, o que, que eu vou ouvir, o que, que eu vou ver, qual conteúdo eu vou me expor para ter isso. Eu quero ter um inglês um pouco mais corporativo, profissional. Então, eu vou assistir, por exemplo, a série The Office, que tem mais a ver com essa realidade. Eu preciso ter esse senso crítico para saber o que vai me levar para mais perto do meu objetivo. Então eu não acredito no mais certo ou mais errado, ou mais adequado ou não. Você está falando um negócio interessante, porque às vezes o camarada assiste Friends, por exemplo, para uma linguagem mais coloquial. Depois vai um pastor americano na igreja dele e ele vai querer fazer a tradução simultânea do que o pastor estava dizendo e ele não consegue porque são termos que não são usuais, né? Que ele nunca ouviu na vida. Exato. Né? Exatamente. E por nós morarmos fora de um país cuja língua nativa é o inglês, a gente tem que ter uma compreensão ainda maior disso. Para que eu preciso do inglês? Eu vou traduzir um pastor? A minha função é traduzir sempre que a gente tiver algum convidado na igreja onde eu vou. Então, eu tenho que me especializar nisso. Então, tudo aquilo que eu absorver, todo o conteúdo ao qual eu vou me expor, tem que ser voltado para isso, para gerar esse aprendizado em mim. Agora, Marcelo, é possível ser fluente sem ser nativo? Com certeza. Não é possível ser nativo não sendo um nativo, né? Isso é uma expectativa muito... Não tem mágica. Não tem mágica, né? Assim, você não consegue... você consegue ser muito, né? Alcançar a proficiência. Tem pessoas que nunca saíram do Brasil, já conheci muitas pessoas que nunca saíram do Brasil e dominam o idioma, tem um altíssimo nível de proficiência. Mas o que ocorre, Edson, é que muitas pessoas acham assim, eu quero falar que nem americano. Não, você não vai falar que nem americano. Você não é americano. Você vai chegar a um nível muito bom de proficiência, de fluência, mas você não é americano, você não é nativo. Você é bilíngue. No máximo o cara vai olhar para você e falar assim, você é cubano? E tá tudo certo. Eu costumo falar, né? As pessoas têm uma certa crise, Edson, com, por exemplo, o sotaque. Eu falo, gente, sotaque é sinal de bravura. Que significa que você conseguiu aprender um outro idioma. Eu nunca tinha ouvido isso. Né? Então é um sinal de bravura. Não tenha vergonha do seu sotaque. Sotaque não diz nada. Né? Se fosse assim, aqui no Brasil, a gente teria muito problema com isso. Né? Porque cada região do Brasil a gente tem um sotaque. Então... Marcelo, se você aprender o idioma e não praticar, você esquece? Você fica... Enferrujado? Enferrujado, sim. Sem dúvida. Você pega, por exemplo, jogador de futebol, né? Que é contratado por algum time europeu, ele vai para fora, ele fica ali 10, 15 anos jogando, e na entrevista que eles dão, né, para a imprensa ali, você vê que eles têm uma certa dificuldade em falar o português, depois de alguns anos ali. Então, sim, eu quando, por exemplo, morei nos Estados Unidos, eu fui muito novo para lá, fui com 10 anos, então toda essa parte de gramática, né, toda a parte da parte mais normativa, da gramática normativa do português eu não aprendi, eu fui para lá com o português muito básico, e foi lá que eu aprendi a gramática em inglês, a estruturação em inglês, literatura e tudo mais. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive muita dificuldade com o português. Muita dificuldade. Então, sem dúvida, se você não pratica, o seu cérebro entende que não precisa e ele vai, né, eliminar aquilo. Estamos ouvindo o professor Marcelo Curti, que é professor de inglês. Agora, eu ouço muito, e tem muita gente que pratica também intercâmbio. Né? Eu vou manter em sigilo o nome da pessoa aqui, porque ela é muito próxima. Essa pessoa foi fazer um intercâmbio na Irlanda, foi lá e morou com brasileiros. Pô, não adianta nada, né, Marcelo? Difícil. Isso é um outro... Eu falo muito de mitos, né, que são criados, né, Edson, e muitos deles partem desse princípio de que, para facilitar o processo de aprendizado do idioma, mas é muito importante a gente falar sobre intercâmbio também. Intercâmbio tem o seu valor? Tem o seu valor, contanto que você entenda o que você vai adquirir ao fazer isso, quais são as suas expectativas e quanto tempo você vai ficar lá, o que você vai encarar lá. Então, intercâmbio é algo que eu costumo dizer assim, o intercâmbio, ao menos que você tenha a oportunidade de ficar, por exemplo, 1 ano fora do país, o melhor é que você chegue até um certo nível aqui no Brasil, para então você fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses. Aí você vai ter alguma diferença. Você indo zerado no inglês para fazer um intercâmbio de 1 mês, você vai fazer tudo. Você vai passear, você vai turistar, menos aprender o idioma. Né? Então... Sua família fala inglês? A minha família fala. Vocês falam inglês dentro de casa? Com a filha, sim. Com a filha? A esposa ela já é mais retraída, mas a pequena, sim. A pequena fala inglês o tempo todo dentro de casa. Sim. É uma dica, né? É uma dica, sim. Se você tem pessoas...
é aquilo, né, Edson? Se você quer aprender inglês, realmente você quer aprender inglês, então... Arregaça as mangas. Arregaça as mangas. Hoje, ainda mais hoje, que nós temos N possibilidades, acesso a conteúdo, inteligência artificial, que podem facilitar esse processo de aprendizado. Então, a questão é uma decisão. Eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que aprender inglês, então eu tenho que virar a chavinha e começar a fazer tudo em inglês. Falar com pessoas que falam inglês na minha casa, no meu trabalho, ler livros em inglês, ouvir podcasts em inglês. Então, é isso, é virada de chave. Aula individual, aula presencial, aula por internet, o que é que você recomenda, Marcelo? Eu recomendo todos, contanto que eles caibam, que eles se adequem à sua necessidade. Não existe um modelo que é mais eficaz, mais eficiente, né? Contanto que você entenda o seu objetivo. Então, se tem pessoas que são mais retraídas, pessoas que têm um pouco de vergonha, medo, receio, de vergonha de se expor na frente dos outros, principalmente se eles pegam o que ocorre muito dentro das escolas, são grupos fechados, onde você tem adolescentes e pessoas mais velhas. E aí esses adolescentes eles já estão em uma outra pegada, em uma outra realidade, e aquilo acaba inibindo o adulto, né? A pessoa que é um pouco mais velha. Então, nesse caso, sim, se a pessoa ela tiver essa inibição, esse retraído e tudo mais, o ideal é que ela busque aulas particulares, né? Mas se não, existe também vantagem no grupo, né? Porque você tem um sócio-interacionismo maior dentro do grupo. Então, isso também é uma vantagem. 10h23, estamos conversando com o professor Marcelo Curti, professor de inglês. Professor, eu queria que você deixasse uma dica aí, antes de você passar os seus contatos, deixasse uma dica aí para uma pessoa idosa, por exemplo, que quer aprender inglês e acha que não tem mais jeito. Tem um pessoal aqui no estúdio, um pessoal que já passou dos 30. Tem jeito esse povo, Marcelo? Sempre tem jeito. Como eu disse para você, Edson, neuroplasticidade é isso, ocorre a vida inteira. A gente é capaz de aprender durante toda a nossa vida, até o último suspiro. O pessoal aqui trabalha duro, viu? Trabalha. Não sei se eles vão ter tempo de estudar inglês. Não, mas quando é que vai arrumar tempo, Marcelo? Eu costumo dizer assim, se você entrar no seu celular e você ver lá tempo de uso, tiver mais de 30 minutos no seu Instagram, WhatsApp, alguma coisa assim, então você tem tempo, né? Você tem tempo. Então, o grande problema, Edson, é que as pessoas muitas vezes elas subestimam o longo prazo e superestimam o curto prazo. Então, eu quero aprender inglês e eu acho que eu tenho que fazer isso em mês. Só que eu não levo em consideração, por exemplo, que 10 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia, se eu me dispor a fazer aquilo ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso vai gerar um resultado muito maior. Então, sim, é possível. Sempre é possível. É mais difícil? Não vou mentir. É mais difícil? Sim, claro que é mais difícil. Nós temos outras preocupações, uma outra dinâmica de vida, uma outra rotina do que um adolescente de 15 anos. Mas se você se propor a fazer isso, se você levar a sério, tiver consistência, um bom planejamento, você consegue sim aprender o idioma, sem dúvida. E quem quiser encontrar você faz como, Marcelo? Bom, tem o perfil no Instagram, que é o teacher.curtis, né, no Instagram, e também através do meu WhatsApp, que é o 19982462356. Para dar tempo do pessoal anotar, antes de você repetir o Instagram, o Massa, que tinha falado aquela hora aqui, passar o contato, ele falou assim: Marcelo, fui conhecer os meus netos americanos e o tradutor me salvou, mas foi muito ruim. Principalmente o tradutor traduz coisa que você não está querendo, Marcelo. Tá querendo, exatamente. Isso pega, né, Edson, porque, assim, cara, eu costumo falar, né, a gente tem todos esses recursos na palma da nossa mão, só que é totalmente diferente, né? A experiência que você tem quando você tem o domínio do idioma, você consegue usar o idioma. Quando você viaja para fora, por exemplo, quando você vai falar com alguém em inglês, é uma grande diferença. Então, ajuda, quebra o galho, mas não faz a mesma coisa, não tem o mesmo efeito que você dominar o idioma. Aproveita e repete os seus contatos. Instagram é teacher.curtis, e o WhatsApp é 19982462356. Muito bem, conversamos com o professor Marcelo Curtis. Thanks for coming. Thank you. Tá vendo só? Vocês que não falam inglês, né? Conversando rapidinho com o professor aqui, já aprendi.